Olá, boa noite. Conforme combinado, estou entrando agora, vai dar 6 em ponto. Combinei com meu amigo, grande amigo Fiuza, diretor cineasta. Estou esperando ele entrar aqui daqui a pouquinho. Amanhã é o grande lançamento nacional em todas as salas de cinema. Quer dizer, todas não, né? Algumas que ele, não sei se ele já vai poder falar. Do mais nova obra dele, Abraço, que é um filme que eu tive a oportunidade de ver os bastidores. Ele fez uma premiere aqui em casa no início do ano passado. Ele estava em fase de final de produção. Eu tive a oportunidade de participar de uma fase que poucas pessoas têm a oportunidade de participar, que é eu vi o filme praticamente pronto, né? Só faltavam alguns detalhes finais de produção e tudo mais, mas ele me ofereceu essa oportunidade para poder opinar, para a gente poder trocar uma ideia, caso fosse necessário fazer algum ajuste, ainda daria tempo. É, e, bom, esse foi o segundo filme que eu. Ah, já chegou aqui ele. Vou convidar. Peraí, cadê? Ué, não consigo chamar ele. Fios, você consegue pedir para participar? Engraçado, deveria aparecer. Ah, convidar. Ah, agora foi. Foi Conrado. Ei, meu amigo, Oi, amigo. tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo ótimo. Tô aqui me organizando porque eu achei que era na câmera do computador que eu ia fazer e não no celular e tive que me adaptar rapidamente. Ah, até dá para fazer pelo computador, mas eu não, eu estou mais acostumado a fazer pelo celular mesmo. Mas se tiver tudo bem para você, a gente continua assim mesmo. Tudo bem, não, tá tudo tranquilo. Só vou ajeitar aqui a luz para me iluminar melhor um pouquinho e tá tudo certo. Deixa eu ver agora. Quer dizer, uma luz assim meio cinema expressionismo alemão, mas tudo bem. Tá ótimo. E aí, meu Ale, amigo, quanto obrigado pelo tempo? convite. Ah, imagina, eu que tenho que te agradecer, né? Eu sei que daqui a uma horinha, mais ou menos, você vai ter que ter outra live, né? Com o pessoal da Ah, Academia é. Internacional de Cinema, né? É Então, isso, vou isso. controlar o tempo aqui para não tomar muito seu tempo, porque é um diretor de cinema internacional muito importante. Que é isso. Você é sempre muito generoso comigo, viu? Você me mima. Vem Não, cá, você você tá de rabo merece. de cavalo, o cabelo cresceu, tá com. Crescer, tô deixando Olha, crescer. olha, Tá bacana. vendo? Tá bonito. É, obrigado, obrigado. E aí, meu amigo, quanto tempo, né? É, nos vimos no ano passado, né? Pô, eu tava fazendo uma introdução agora, né, falando que eu tive a oportunidade de participar de uma premiere, né, do Abraço. Você me ofereceu essa possibilidade, né, que você disse que é uma oportunidade que poucas pessoas têm de participar de uma pré-produção final, ou coisa que o valha, né? Que foi aquele momento Uhum. antes de inserir trilha e algumas outras coisas. Tem um nome para esse estágio da produção? Assim, é um nome, é uma fase de teste, né? A gente está Uhum. testando o filme para ver o que ele funciona, o que ele não funciona. A indústria americana usa muito, né? Eles montam um filme e aí vai chamando públicos, geralmente o público, né, a quem se destina o filme. Ih, a conexão tá meio ruim. Normal, gente. Sempre tem muitas lives acontecendo ao mesmo tempo e a conexão fica meio instável. Vamos lá. Deve cair e vai voltar. Bom, continuando, né? Enquanto ele não consegue retornar, estava falando dessa fase de produção teste, né? Que ele estava mencionando aqui.
E foi o filme já praticamente montado e só faltava inserir trilha, inserir algumas imagens capturadas depois da produção. E é uma oportunidade que normalmente as pessoas, o público não participa, né? Então ele me convidou para participar, para opinar. Essa foi a segunda produção que eu participei de alguma forma, né? O Fiuza morou aqui na minha casa por um tempo, na época que eu fazia Airbnb, e ele estava fazendo um outro, na época era um curta, né? Chamado O Sambista, acho que a gente talvez até fale um pouquinho sobre, e fez uma figuração. Não sei, quem tiver a oportunidade de assistir provavelmente não vai nem me ver lá, porque eu apareci bem de fundo, assim, bem de relance, numa cena bem rápida, assim, mas muito feliz de poder participar de alguma forma, mesmo que só tendo o convívio. Enfim, são vários temas que eu gostaria de abordar nesse pouco tempo de conversa que a gente vai ter aqui de mais ou menos uma hora, que ele vai ter uma outra live. Mas amanhã é o dia do professor e o filme Abraço, né? Ele fala justamente sobre uma conquista do Sindicato dos Professores de Sergipe, né? Uma história de luta por direitos e tudo mais. E o Fiuza, além de cineasta, ele também, né, tem essa questão de ser professor, né? Lá na Bahia. Então tem muita propriedade para abordar esse tema também. E ele tem sempre esse viés, essa visão do cunho social, né, de causas que são... voltou aí. Espera aí. Opa! Amigo, Internet, é o relaxa, que é relaxa, porque eu relaxa. estava no escritório e lá o cabo entra no computador, não tem um roteador. E no computador é bem, mas o celular não. Aí eu tive que vir para um lugar onde tem um roteador. Eu realmente comi bola, achei que era pelo computador e não pelo celular. Ah, relaxa, não tem Mas problema. agora estou conectado. É. Eu achei que fosse problema de conexão, porque normalmente tem muitas lives acontecendo ao mesmo tempo e a conexão fica meio instável, né? Ah, tá. Mas Mas eu vou enfim, não tocando por importa. aqui. Eu estava contando, né, enquanto você estava retornando, né, que essa é a segunda produção que eu tive a oportunidade de participar, né? Falei que eu fiz uma figuração no Sambista, na época que você Ah, foi. estava morando aqui em casa. E falando, né, que amanhã é dia do professor, que vai ser o lançamento do filme, né? Que você Uhum. também é professor e você tem, né, nas suas obras, né, você tem muito esse viés das questões sociais e tudo mais. Então, acho que seriam bons temas, assim, bons tópicos para a gente abordar, né? E todo o desafio que foi essa produção, pegando esse período de pandemia e toda essa crise do setor da cultura. Então, assim, né, se você puder dar um panorama geral de tudo isso, acho que ia ser bem bacana. O filme Abraço, ele surgiu, a ideia do filme surgiu naquele momento de 2017, quando a gente teve o processo do impeachment, né, da ex-presidenta Dilma, e o novo governo que entrou, ele entrou já destruindo muita coisa, né? Acabando com o Ministério da Cultura, e aí ele teve que depois voltar ao Ministério da Cultura, e aí ele já implementou a reforma do trabalho, que retirou direitos dos trabalhadores, veio com a PEC de congelamento de gastos, enfim, veio no processo de desmonte, né, do que a gente vem construindo ao longo de 500 anos no Brasil. Então, assim, Uhum. o Abraço é um filme que ele trata de um momento histórico que ocorreu, né, na classe de professores, no caso do estado de Sergipe, em que o governo tenta retirar direito desses trabalhadores e os trabalhadores se unem para lutar contra essa retirada de direitos. Então, o filme aborda essa questão.
E ele mostra que, assim, somente unidos, né, os trabalhadores unidos é que eles têm alguma força para lutar contra o capital, contra o Estado, né, que tenta retirar o direito da classe trabalhadora. Mas, enfim, eu acho que o filme ele reflete muito o Brasil de hoje, né? Nessa questão da retirada de direitos. O filme acompanha a vida de uma professora, que é a professora Ana Rosa, e aí apresenta o dilema, né, desta mulher que vive uma tripla jornada. Ela é professora, ela trabalha no sindicato como dirigente sindical e é dona de casa, ou seja, ela, né, é dona de casa. Então essas três funções na vida dela têm um peso muito grande. E isso tem consequências, né? Então o filme aborda um pouco sobre isso também, né? Então, assim, é um filme. A gente lança amanhã, né, em alguns cinemas, porque assim, o momento é muito complicado, né, Lê? Sim. Abrir um cinema hoje para receber pessoas é um negócio muito complexo. Né? Então, assim, tem uma série, um protocolo é rígido, o número de pessoas é limitadíssimo na sala de cinema. A cada sessão, tudo tem que ser limpo, higienizado. Imagina, dá um puta de um trabalho. Né? Eu ainda não retornei aos cinemas, ele reabriu recentemente aqui, inclusive estou curioso para saber se vai ter alguma sala aqui no Rio, né? Duas salas aí no Rio, aí em Botafogo, acho que vai ter Opa. duas salas. E Eu aí, faço questão assim, de ir, mesmo com todos os protocolos, eu faço questão de estar presente. vai ter duas salas aí no Rio de Janeiro. Enfim, mas a gente tentou vários outros lugares. O que acontece é que muitos não abriram. A nossa vantagem é que existe hoje as plataformas digitais. Oi? Ok? Pronto, deu uma Ok. parada, mas já voltou. E aí, assim, ele está nas plataformas digitais. E aí qualquer pessoa pode ver o filme de casa, né? Então, assim, isso democratizou bastante o acesso. Então, na minha cidade não passa o filme, mas eu posso entrar na internet, alugar o filme e ver dentro de casa na minha TV. Então, por esse aspecto é muito bacana. Né? Uhum. Amanhã ele estreia no Look e no Cinema Virtual, nessas duas plataformas. E a partir do dia 29 de outubro, aí ele entra no YouTube Filmes, no Vivo Play, no Now, no iTunes, em várias outras plataformas que a pessoa pode assistir o filme de casa mesmo. Mas aí você está em Botafogo, vai poder ver no cinema. Sim, sim. Eu gosto eu sinto muita falta da experiência de ir ao cinema, enfim. E, enfim, eu acho que é uma forma de prestigiar, né? Enfim, já que já reabriu e já que seu filme teve toda essa dificuldade para poder entrar em cartaz, acho que vale a pena estar lá presente É, na é. Obedecendo todo o protocolo, né? A claro. máscara aí. É, Eu tenho que ver se eu vou conseguir, porque provavelmente vai ter que reservar online, né, o ingresso, então tem que ver se eu vou conseguir para começo de conversa, né? Se eu não é. conseguir, eu assisto online, mas eu vou tentar assistir presencialmente lá no cinema mesmo. Ah, bacana, Ale, muito bacana. Você já conhece o filme, né? Se bem Mas que. eu quero ver ele finalizado, né? Ah, é verdade, é verdade. Você viu ele em processo de montagem, Sim. foi. Nós fizemos uma sessão com um grupo, não foi? Você participou. Foi muito bacana aquilo, muito bacana. Não, foi uma grande honra, porque assim, nunca tinha tido a oportunidade de assistir um filme antes dele ser lançado, em fase antes de estar finalizado. Então, assim, realmente uma experiência muito bacana e poder trocar ideia diretamente com o diretor e poder dar até palpite, né, em alguma É. coisa. Porque quando Não você sei se ia viu o dar tempo. filme, não dá, porque nem trilha sonora tinha quando você viu. Né? Você viu um primeiro tratamento, sem trilha, mas já funciona a observação. Né? Porque aí sem trilha exige mais ainda de o filme cumprir, né? Se ele está funcionando. Porque a trilha ajuda, de certa forma, né? A conduzir. E o filme seco, sem trilha,
Aí a observação do que funciona e não funciona é bem válida. Uhum. Ah, mas foi uma experiência muito bacana e, assim, mesmo sem todos esses tratamentos finais, assim, pelo menos para mim, a experiência foi incrível, assim. E um filme ainda mais sabendo que se baseia numa história real, né, que aconteceu e tudo mais, achei que ficou muito bem montado, muito bem amarrada a história, o jeito como você pensou a montagem, tudo ficou, assim, realmente meus parabéns. É, assim, é um filme brasileiro e com a cara do Nordeste, né? Que ele é gravado no Nordeste. Mas, assim, tem uma coisa nessa produção toda que é essa quebra de paradigma, né? Eu acho assim, a gente vive um momento no Brasil de desmonte de tudo, né, Lê? Sim. Desmonte. Então, hoje a gente vive num país hoje que estudante é chamado, universitário é chamado de idiota, é baderneiro, que professor é criminalizado, as universidades perdem a sua autonomia. A gente vive um processo hoje de uberização, de sucateamento do trabalho como um todo. Aí vem o movimento sindical, né, o movimento social, reúne forças e consegue produzir um filme. Isso já é uma quebra de um paradigma. Não só ele consegue produzir um filme, como ele consegue que esse filme vá para o cinema e vá para o grande público. Então isso é uma outra quebra de paradigma, entende? Assim, claro que isso vai vir o chamado contragolpe de lá para cá, né? Então, assim, porque o fato de ser um filme do sindicato, então já se olha para o filme com um olhar muito pejorativo. Né? Então, por exemplo, o trailer nas redes sociais, eu leio os comentários, vejo tudo, então, assim, foi um sindicato que produziu, então existe aquela coisa assim, se foi um sindicato que financiou, então o filme não presta, por exemplo, né? Ou a fala de trabalhadores, enfim. Mas isso já é uma barreira conseguir produzir e ainda levar para o espaço do cinema. Eu creio, né, que as pessoas, né, que conseguirem vencer essa barreira, né, esse preconceito inicial, que é um filme que tem algum tipo de vínculo com o movimento social ou com o sindicato, as pessoas vão se surpreender com o filme, né? Porque ela é um filme que mostra um grupo de pessoas lutando por seu objetivo, né? E acho que elas vão surpreender e acho que é bem brasileiro também nesse sentido, o filme, assim, as locações, os personagens, Uhum. né? É curioso ver esse tipo de reação, né, porque assim, até a luta por direitos que já eram garantidos, já eram dados, já eram conquistados, né, virou realmente um crime, né, você lutar, reivindicar e lutar pelos direitos que você já tinha, né, virou um crime isso. Então é um momento realmente muito louco que a gente está vivendo. Mas, enfim, né, que bom que vocês conseguiram, né, levar até o final a produção e lançar. Então, assim, com esse cenário todo aí que a gente está vendo, com todo mundo da cultura passando tanta dificuldade, realmente é uma grande vitória. Eu fico É, muito feliz e muito é. orgulhoso. E assim, Li, qual é um dos pontos, né, que a gente quer abordar? É, todo ato humano é um ato político, né? Sim. Então, o que acontece? Então, assim, o capital, a grande indústria, ela criou um termo, né, pejorativo chamado de panfletário, arte panfletária, né? Aí Uhum. chama cinema panfletário, enfim. Qual o objetivo disso? É diminuir e tirar a importância de obras que, de algum modo, questionem o status quo. Uhum. Então, quando uma obra ela questiona o status quo, ou ela faz uma crítica, né? A obra faz uma crítica ao atual modelo de sociedade, né? Tende-se naturalmente a rotular essa obra como uma obra política no sentido panfletário. Mas Uhum. assim, qual é o problema? Então, um Uhum. filme, né? Por exemplo, a gente tem um filme, uma série no Brasil em que um personagem negro
ele está preso e ele recebe a visita do irmão dele, que também é negro. E aí o irmão negro visita, né, o irmão na cadeia e fala assim, olha, nosso pai estava certo. Quem nasce bandido, morre bandido. E isso os personagens falam isso, e é uma série, uma grande produção. Isso não é visto como panfletário, sabe? É tipo assim, é a visão do personagem, tudo bem. Ok, mas se a gente escreve uma cena que um negro olha para um outro negro e diz assim, olha, ninguém nasce bandido. O bandido, ele é fruto de uma estrutura de sociedade. No Rio de Janeiro, por exemplo, de cada 10 presos, 7 são. Entende? Então, negro nasce bandido? É isso? E o fator social? E as questões econômicas? E as questões de racismo? O racismo estrutural? A questão de concentração de riqueza? Entendeu? E as questões sociais? A história dessas pessoas, né, que vêm, né, somos um país que escravizou os negros durante 330 anos. Imagina, nós temos 500 e poucos anos, mais da metade da história desse país foram de negros sendo escravizados. E aí um personagem negro chega numa série famosa, olha para outro negro e diz, quem nasce bandido morre bandido. Isso a crítica não diz que é panfletário, porque seria panfletário nesse outro sentido. Agora, se a gente bota um personagem dizendo que não, ninguém nasce bandido. É a estrutura econômica e social, né, de uma sociedade que vai gerando seus criminosos. Se o nosso personagem diz isso, Lê, eles caem matando em cima e diz, olha que filme panfletário. Você tá entendendo? Então, assim... É uma disputa de narrativa, né? Exatamente. Aí eles falam, mas o autor que escreveu que nasce bandido, morre bandido, o autor não pensa assim, é a personagem. Tá, mas quando a personagem diz uma outra coisa que não é no sentido de manutenção do status quo, aí é mal visto. Né? Então, assim, eu estou criticando a crítica, mas acho que a crítica deve existir. O que eu reivindico e eu sugiro é que a gente crie a nossa crítica. A crítica dos filmes, que eu chamo, o que eles chamam de arte panfletária, eu chamo de arte política, por exemplo. Né? Então, assim, eu não vejo mal nenhum um sindicato, uma classe de trabalhadores produzir filmes, ou produzir quadros, ou produzir músicas, ou produzir peças de teatro, em que eles expõem a visão de mundo deles. Entende? O problema é isso, é que a gente vive numa sociedade que a visão de mundo, no momento, só pode ser a visão do capital. A visão que bandido nasce bandido e morre bandido. Essa é a visão predominante, né, do senso comum. Então, qualquer coisa diferente disso é rotulado, né, pela grande... Então, já prevendo esse tipo de reação, é que nós montamos uma estratégia para o filme Abraço de que ele tivesse uma grande disseminação, principalmente nos movimentos sociais, nos meios de comunicação de tendência de esquerda. Quando eu falo de tendência de esquerda, eu estou falando de uma tendência em que olha para a sociedade e diz que essa sociedade está errada. Entendeu? Eu sou pai de um filho de 1 ano e meio, Lê. 1 ano e meio. Para mim, quando eu passo na rua e vejo uma criança, um bebê, dormindo no chão, os primeiros passos da criança é numa sarjeta. Ou crianças comendo do lixo. Eu choro porque aquilo para mim não pode ser normalizado. Entende? Aquilo não pode ser normalizado. Então, ser de esquerda é isso, é olhar para isso e se incomodar. E dizer, não, isso não está certo. Né? Esse papo de meritocracia, não, isso não é assim que funciona. Então, eu acho que nós que pensamos, que achamos que o mundo está errado do jeito que está, está. Pessoas passando fome não é natural, não tem nada a ver com meritocracia. Você está entendendo? A gente vive num país que mais da metade da população não tem rede de esgoto. As pessoas, sabe, não tem um encanamento em casa. Ou seja, as fezes, os dejetos, elas vão para o quintal, para a porta da casa, para o riozinho que corre no lado. Entende? Então é um país desigual de todas as formas.
né? Então, quem acha que tudo isso está errado é quem pensa de uma forma, né? Isso é que a gente chama de pensamento de esquerda. Então, acho que a esquerda tem direito de produzir a cultura com sua visão e disseminar na sociedade, sem ser rotulada como panfletário no sentido pejorativo. Essa reação ela é muito emblemática, porque eu tenho acompanhado alguns produtores de conteúdo, pensadores e afins. Tem ela é pós-doutora em sociologia, não sei se você já ouviu falar, Sabrina Fernandes, e ela fala sobre Sim. um conceito chamado despolitização, né, que é justamente quando chega nesse nível, né, de afastamento, né, do envolvimento da sociedade com as questões políticas, é onde acontece esse tipo de fenômeno, né? Então, meu amigo, assim, a gente realmente, assim, eu encaro como uma forma de resistência mesmo, né? Uhum. Então, é isso. Eu acho que o filme ele vem num momento que, entre essas sessões que a gente fez de teste, né? Então a gente sentiu que o filme consegue estimular as pessoas, né? Olhar para o problema, olhar para um problema, né? Com outro olhar. Por exemplo, tá bom, o filme Abraço ele trata sobre a vida de uma sindicalista. Tá, que filme nacional a gente tem tratando sobre a vida de uma sindicalista? Né? Primeiro que já não é um ponto possivelmente de atração para o grande mercado, né? Então, a vida de uma sindicalista. Mas ela é uma peça fundamental da sociedade. E o filme aborda isso. E, por exemplo, na visão geral da sociedade, né, o que é um sindicalista? Né? Na visão Dica aí para voltar de volta. Voltou. E aí, voltou. Achei que você ia cair de vez. Não, eu fiquei aqui esperando. Ah, então, você está falando que a vida de uma sindicalista não é uma coisa muito atrativa para o grande mercado. Isso, a sociedade como um todo tem uma visão muito distorcida, né, do movimento sindical. E isso é fruto de uma construção. Né? Então, um filme que vem abordar a vida de uma sindicalista, eu considero uma peça importante, né, para que a sociedade possa olhar para esse segmento de uma outra forma. Esse é o objetivo do filme. Uhum. E você estava falando, né, sobre essa questão da perda de direitos e da uberização, da precarização do trabalho e tudo mais. E assim, né, a gente está falando de um filme que foi patrocinado por um sindicato, né, que está, assim, como é que você vê assim, o movimento dos trabalhadores em geral? Né? Porque assim, a gente acompanhou aí, vem acompanhando, né, o movimento de resistência mais recente, né, veio dos entregadores de aplicativo, né, que são justamente essa primeira classe precarizada oficialmente, né? Uhum.
assim, ainda existe, né, um movimento trabalhista organizado, eles ainda têm força, né, para conseguir atuar, porque assim, a gente viu muita polarização nesses últimos tempos, e nessas eleições que estão se aproximando agora, embora a gente não esteja vendo tanta, pelo menos aqui no Rio, não estou vendo ainda, né, e tem acompanhado, tem debate, mas assim, a gente continua vendo, estava falando da questão das posições à esquerda e tudo mais, e eu estou vendo que assim, a gente segue vendo essa pulverização desse posicionamento, né? Assim, enquanto o pessoal que está aí na situação está muito bem organizado, né? E com recursos e com tudo na mão, quem tenta resistir e construir alguma coisa diferente, volta e meia, fica batendo cabeça, né? Como é que você analisa isso? Você que está mais por dentro, em contato direto com o pessoal desse movimento. Falhou um pouco no momento que você falava algumas vezes. Você poderia dar uma resumida, porque eu não consegui acompanhar o raciocínio todo. Uhum. Não, assim, queria saber alguma análise sua em relação ao movimento trabalhista, como você vê o movimento trabalhista nesse momento, porque assim, a gente está falando de um filme patrocinado por um sindicato, mas a gente também está vendo perdas de direitos trabalhistas e precarização, né? Como é que e perda de força dos movimentos contrários à situação, né? Então, como é que você analisaria esse momento atual? A gente está sofrendo, desde a vitória de Trump, né? A gente vem vivendo um processo de retomada do poder da direita, e a direita tem voltado com muita força, na verdade, né? Em todos os lugares, no mundo inteiro, não só no Brasil. E no caso do Brasil, a estratégia deles é, primeiro, enfraquecer o movimento sindical, porque se você enfraquece o movimento sindical, você enfraquece a instituição, né, que defende o trabalhador. Aí depois você enfraquece a questão das leis, né? Então, assim, esse processo de flexibilização de trabalho, de o empregado negociar diretamente com o patrão, essa flexibilização das leis, né? Tudo isso é um processo que tem por objetivo fazer com que o trabalhador fique só. Né? Então, se o trabalhador está sozinho, né, ele não tem força nenhuma. Então, a ideia dos governos de direitas é acabar com os processos de coletivos. Tudo que significar um agrupamento de pessoas para lutar em torno de alguma coisa, a ideia da direita é sempre acabar com isso. Né? Então, não à toa que, de modo geral, o sindicato, né, como um todo, tem uma visão, ele é muito mal visto pela sociedade, fruto de uma construção. E no caso agora, por exemplo, o processo de uberização, né, que transforma o trabalhador agora, ele não é mais trabalhador, ele é empresário dele mesmo. Né? Empreendedor. Isso é uma grande falácia. A gente tem agora um filme, né, que ganhou Veneza no passado, Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Ele mostra exatamente esse processo de uberização. Não é isso? Que é o trabalhador que tem que fazer o próprio horário, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Ou seja, se ele não trabalhar, ele não ganha porque tudo depende da quantidade de entregas que ele faz, enfim. A ideia da direita como um todo é você tornar o Estado o mínimo possível, que é um outro fator, porque assim, se você torna o Estado mínimo, você privatiza as outras coisas, você abre para o capital. Entende? Você abre para o capital e aí, ou seja, os serviços só vão poder ter acesso ao serviço quem tem dinheiro. Né? Então, assim, se você precariza a escola pública, para que e aí quem tem dinheiro vai poder pagar, né, para estudar, porque o Estado ele tira a responsabilidade dele de educação para a sociedade. Enfim,
a sociedade como um todo, assim, a gente vive processos cíclicos, né? Processos cíclicos e a luta é constante ali, né? A luta, ela vai ser permanente, a gente avança, né? Tem um retrocesso, mas e quem faz a luta, né? Pessoas que fazem a luta, elas não fazem, como o próprio filme Abraço aborda, elas não fazem para ficar bonita na foto. Um militante, né? Ele não é militante para ficar bonito na foto. Ele é porque aquela é a forma que ele tem de existir no mundo. Né? Uhum. Ele faz porque ele precisa, é a forma de ser. E nós, né, eu, você, pessoas militantes, nós vamos sempre existir, vamos sempre estando resistindo e lutando. Né? O despertar da sociedade como um todo, aí é um processo demorado mesmo. Né? É um processo demorado e que passa pela educação e pela cultura. Pois é, né, meu amigo? Coisas que estão para lá de sucateadas, né? Então, como é que a gente, assim, o filme traz um grande, né, chamado, assim, de esperança, de proposta de união, de forças e nesse cenário que a gente está vivendo, assim, né? Por mais que ele traga essa inspiração, não sei, assim, como é que você vê? Você vê, assim, como é que a gente consegue, como é que a gente conseguiria juntar forças para resistir, porque assim, eu lembro, eu era criança, mas eu ainda tenho na lembrança, né, o movimento da Direta Já, né, lá em 85, 86, 87, 88, até a promulgação da atual Constituição e tudo mais. E eu lembro de ter ido para a rua com minha família, né, e tudo mais. Eu era bem pequeno, mas eu tenho recordação disso. E assim, eu não consigo imaginar isso acontecer nesse momento, assim, né? Por mais que isso seja tão necessário quanto ou mais do que foi naquela época, tá muito difícil de imaginar isso acontecendo nesse momento. Então, assim, você tem alguma, além do filme que já é uma grande inspiração, você consegue vislumbrar alguma outra saída para a gente, né, desse A cenário caótico que a saída, gente está? assim, é continuar lutando, Lee. Assim, e os problemas eles não vão se resolver da noite pro dia, né? Eu tenho certeza disso. A gente a gente está tendo um retrocesso muito grande, né, nesses últimos anos. É, a tendência, né, é que a gente vai continuar lutando mesmo. E assim, as questões políticas, é, por exemplo, o brasileiro tinha tantas outras opções, né, de eleição de um representante, né, do povo na presidência da República, e, na minha opinião, fez a pior escolha. Né, a pior escolha. Então, assim, por que foi feita essa escolha? Então, é fruto é um processo muito complexo, na verdade. Né? Então, assim, nada vai mudar amanhã, mas é isso que cabe a gente continuar lutando, continuar resistindo e não entregar os pontos. Né? O filme Abraço é uma poeirinha, né, no meio disso tudo aí. Mas a gente faz e tem que continuar fazendo. Né? Milhares de pessoas nesse momento estão aí, eu que vivo, né, em contato com o mundo sindical, o movimento sindical. Rapaz, as pessoas trabalham sem parar. Hoje eu conversava com professores do Pará. Fios, amanhã a gente não vai poder ir ver o filme porque nós vamos viajar 400 quilômetros para fazer uma reunião com um grupo de trabalhadores lá no interior do Pará. Entende? Então as pessoas continuam em movimento. Né? Não parou, não. Continuam assim. A gente tem uma sensação também de que a gente entregou os pontos, não entregou, não. A gente continua lutando e muita gente continua lutando. Né? Que bom Os saber. sindicatos, os professores, né? Todo o movimento sindical como um todo continua aí resistindo na luta. Agora, a nível de Brasil, né? Geral, a gente está nessa crise, nesse momento aí. Eu estou perguntando porque assim, né? Você tem a sua movimentação via sindicatos e via cultura e tudo mais, e eu pela via do ativismo, né? Assim, do movimento ativista, né? Mas assim, eu tenho visto bem pouca coisa acontecendo, é por isso que eu trago essa inquietação, né? Assim, Hum, eu vi alguns movimentos, eu cheguei a me filiar ao movimento do Bem Viver, eles têm feito uma campanha muito bacana, né, de resposta à pandemia, de levar alimento agroecológico para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Eles vão entrar numa próxima fase de hortas comunitárias. Então, assim, eu vejo algumas coisas, né, pipocando aqui e ali, mas, assim, né? Opa, voltou. Oi, Voltou? acho que sim. Não sei o que aconteceu, mas enfim, vamos lá. Amigo, a gente ainda tem uns 15 minutos até das 7 horas, que para dar uma horinha de bate-papo. A gente já falou bastante sobre o filme, vamos aproveitar para botar o papo em dia, né? O que que você acha? É. Pois é, mas é como eu te disse assim, é, não parou. O movimento sindical, o movimento social, a luta é diária. Né? Então eu conheço muita gente no movimento sindical, no movimento social. Essas pessoas não param, não param. É luta constante, todos os dias. Né? A gente deu agora, assim, mesmo no momento de eleição, quem não está envolvido, né, no processo eleitoral e está na base, a luta é constante. São todos os dias, né, de trabalho. Então, eu continuo acreditando, sim, nas pessoas, eu continuo acreditando, porque eu convivo com elas e eu convivo com pessoas que lutam diariamente, em todos os setores, em todos os setores. Então, a gente pode ter essa falsa impressão de que tudo está perdido e que nada está acontecendo. Talvez não ao nosso lado ali, mas os guerreiros estão aí lutando, pode ter certeza ali. Mas enfim, meu amigo, vamos falar da vida agora, como você está, como está a sua família, que cresceu. Já tem 1 ano e meio o seu filho mais novo, gente. Como o tempo passa rápido. Eu vi É, sua foto de perfil tem um ano e do Instagram. meio. Eu vi sua foto de perfil do WhatsApp, com ele na foto aparecendo. Gente, mas já, a gente passa muito rápido. E aí, como é que tá isso tudo, essa aventura aí? Ah, amiga, uma criança, né, quando chega assim numa família, é uma felicidade muito grande porque tudo é novo, né? A descoberta, descobrir o próprio corpo, descobrir as coisas, assim, eu estou muito feliz mesmo com a família hoje que eu tenho. E o filho chegou num momento bem bacana e assim, eu estou muito contente, né? Então assim, porque eu avalio muito assim, se eu estou fazendo o que eu gosto nesse momento, né? Porque se a gente for só avaliar nossa vida, nossa felicidade pelas coisas do mundo como um todo, a gente é difícil ser feliz, né, Lê? Ou encontrar algum tipo de conforto na vida, porque é tudo lá fora é tudo tão louco, né? O país está desse jeito, o mundo é desse jeito. Então, assim, se a gente for avaliar nossa vida por isso, a gente vai viver em depressão. Então eu avalio nas pequenas coisas, o simples fato de poder descascar uma banana e dar para o meu filho e ele comer. Pronto, isso é a felicidade. Para mim isso é a felicidade, ele comer a banana, ele me chamar de papai, a gente estar em família, ir para uma praia, sentar todo mundo, fazer um piquenique, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente, isso é a vida, né? A gente também tem que saber desfrutar dessas pequenas coisas porque senão a gente entra numa de, tá tudo perdido. E não, tem a nossa própria vida, os nossos poucos amigos, né? Porque amigos realmente são muito poucos, mas os que a gente tem, a gente tenta preservar e tocar. Algumas faltas, né? Queria muito poder morar na mesma cidade que você pra gente se ver todo dia, se ver sempre. Então, assim, então amigos como você, amigos que eu tenho em outras cidades, esses eu sinto muita falta de não poder ver, né? É a parte triste da vida, porque é tão bom conversar com amigos que a gente gosta, é muito legal. É verdade. Né? A gente teve a oportunidade de morar junto, né? Um Foi. período meio curto, mas você lembra da República que era aqui em casa, né? Lembro, nossa, aí acho que Bons tempos. quanto mais o tempo passa, isso fica para trás, mais valioso e mais saudade fica, né? Assim,
Foi super bem aproveitado por nós, eu acho. Pois é, né? Eu tenho muito boas recordações daquela época, né? Porque tava você, Renata, enfim, os agregados que também vinham. Aqui era uma festa aqui em casa, né? Enfim, Foi um momento bom aquele. Muito bom cada um, mesmo. cada um seguiu o seu rumo. Renata está em Miami, você está de volta aí em Salvador, eu fiquei por aqui. Sim. Enfim, mas vida que segue, né, amigo? Também sinto muita falta de vocês todos, né? Praticamente todos os meus amigos foram para fora do Rio ou do país, né? Então, assim, o contato realmente se perde um pouco, né? A gente não se fala com tanta frequência quanto se falaria É, se morasse perto, né? Mas, enfim, né? Quando a gente tem essas oportunidades, é, é sempre bom, né? Retomar e saber como tá. E é isso. Que bom que a gente mantém a amizade mesmo à distância, né? é, é. Eu sinto falta de a gente se encontrar para comer uma pizza, tomar uma cerveja. Isso faz uma falta tão grande, rapaz. Pois é, Faz ainda mais muito. nesse ano de isolamento social, tô tanto tempo sem ver pessoas com quem eu gostaria de estar, né? Enfim, nem sei a última vez que eu tive algum evento social, mas enfim, acho que foi no ano É, passado mesmo. é. Bacana ali. Muito bom te ver, bater esse papinho contigo. E aí, quando você vê o filme agora finalizado, manda as críticas. Não, pode deixar. Não, assim, eu estou ansioso para saber, né, os dias, quando é que vai ser a divulgação das salas, dos dias, dos horários? Não, eu vou te mandar pelo WhatsApp, porque não dá para eu sair aqui, a programaçãozinha. Mas o Tá. horário que vai passar aí no vão ser dois cinemas aí no Rio. Agora eu não sei o horário exato deles. Mas aí acho que na compra normal de ingresso deve dar Vai a entrar no partir de cinema a amanhã, partir né? de... A Então, partir vai de entrar no amanhã. cinema a partir de amanhã. A Tá. partir de amanhã. Eu vou, É. tá. Eu vou dar uma Eu vou, olhada no. Tá, vou te mandar pelo WhatsApp aqui a lista completa. E beleza. se você não conseguir ver, você pode ver de casa, né? Que também. Sim, Mas sim. Mas eu vou tentar, pelo menos. Vou tentar ir ao cinema, pelo menos, porque acho que vale a pena. a sensação é outra, é verdade. E aí Bacana. depois eu vou contar, assim, Queria, eu queria já conheço o que filme, então não vou ter muitas críticas para fazer, mas vai ser um prazer ver ele finalizado. com som, com a trilha, com a colorização, com o afinamento final, né, que você não viu e também tem muito tempo que você viu, né, Lee? Mas eu lembro bem do É, né? filme. Bacana, bacana. Eu queria estar aí para ir contigo. Bom, não vai faltar oportunidade. Quando você for lançar o próximo filme, aí a gente faz uma Ah, outra premiere, tá fechou bom? então. Beleza. Então Valeu. você vai ter que ir para sua outra live e eu fico aguardando aí as informações. Assim que eu for ao cinema, eu te conto como foi. Valeu. Obrigado, Lee. Eu estive aí. Tá certo. Amigo, grande abraço, gratidão, um beijo para a família, tudo de bom. Para você também, Lee, para sua família. Abraço, meu amigo. Abraço.